Eu sou Maria Helena Covre, editora de política do Diário da Região. Estou aqui hoje com o Vinícius Marques, meu colega de editoria, para entrevistar o deputado estadual recém-empossado Danilo Campetti. Danilo, quase todo Rio Pretense sabe, agente da Polícia Federal licenciado, estreou nas urnas em 2022 com um desempenho aí, surpreendente, 52.393 votos, que o colocaram como segundo suplente do Republicanos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma eleição, aliás, que colocou pelo Republicanos 2 suplentes. O primeiro, Coronel Heleno, e o segundo, Danilo Campetti, um feito do partido na cidade. Depois de várias tentativas do governador Tarcísio de Freitas para abrir uma vaga para o Danilo na Assembleia Legislativa, ele finalmente conseguiu. Danilo tomou posse no último dia 27 de junho, se tornando aí o terceiro deputado, mais um, nós temos 3 deputados agora na Assembleia Legislativa de São Paulo: o Danilo, o Itamar Borges, Valdomiro Lopes. Temos outros 3 na região. Então, é um prazer. Conversamos aqui com todos os nossos deputados e não seria diferente com o Danilo, que chega lá na Lesp também. É um prazer recebê-lo aqui, deputado. Fala aí pra gente como está sendo esse começo aí de mandato. Olá, Maria Helena. Olá, Vinícius. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar também a todos que nos acompanham aqui no podcast do Diário, o Diário Talks. Olha, foi realmente um evento muito esperado, foi muito emocionante, o dia da posse, e nós estamos bem motivados para poder representar a região, para poder representar os princípios e valores que nós defendemos e aqueles que confiaram o seu voto em nós. Deputado, o senhor chegou e já tomou posse numa situação que é o sonho de qualquer trabalhador, né? Chega e tira férias. Mas parece que o senhor não tá muito disposto a descansar, né? Porque o senhor tomou posse e a Assembleia entrou em recesso, não volta às atividades em agosto, né? Como é que o senhor está fazendo nesse início de trabalho? Como é que está fazendo? Está indo lá? Não está tendo votações? Como o senhor tem priorizado agora? Então, dia 27 foi uma quinta-feira. Eu já entrei, já participei da votação do relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tivemos mais um pacote de projetos que foi submetido à nossa deliberação. E aí, na sexta-feira, houve mais uma sessão. Na realidade, não se formou quórum e já iniciou o recesso. Eu não vou ficar de recesso. Eu já estou rodando a região, já estou, ao mesmo tempo que eu rodo a região, aqui as bases, as lideranças. Eu também deixei um tempo para a gente organizar o gabinete e nós estamos agora nessa fase administrando essa questão administrativa, que é a gestão do gabinete, também correndo atrás e correndo contra o tempo, né, para a gente implementar as nossas proposições legislativas, né? Então, a gente está fazendo... Agora, esse mês eu vou ficar aqui na região. Nós vamos correr as bases, as prefeituras, fazer reunião com lideranças. Onde está a base do senhor hoje? A votação do senhor, geograficamente, está basicamente onde? Rio Preto? Sim, Maria Helena. Eu tive 52.393 votos em 501 cidades. Mas, assim, onde eu tenho o maior número de eleitores é aqui na região noroeste, na região de Rio Preto. Vou trabalhar muito pela nossa região, mas pensando também em estado. Em Rio Preto eu tive 15.572 votos, a segunda cidade onde eu obtive maior votação foi Votuporanga, depois São Paulo, capital. E aí, essa região aqui eu tive cerca de 33 mil votos na região noroeste. Então, a gente vai atuar bastante aqui na região e já estamos, né, nesse mês de recesso. Estamos atendendo, inclusive, lá no diretório do partido, aqui em São José do Rio Preto. Vamos ter agendas lá. O presidente aqui municipal, Diego Polaquini, nos acompanha. Inclusive, está nos acompanhando agora. Já recebeu uma lista de pedidos de prefeitos, já, sim, de recursos? De prefeitos ainda não, mas de vereadores. Aliás, um outro prefeito acho que já enviaram pedidos, né? Demandas, para a gente avaliar e ver como que a gente vai processar. E o senhor tomou, na posse do senhor, né, foi
O senhor fez um discurso que disse que vai apoiar os projetos do governador Tarcísio de Freitas, né? E também que vai fazer a defesa intransigente dos princípios e valores conservadores do espectro político de direita, né? Sim. Como traduzir isso exatamente em algum projeto concreto que o senhor deseja apresentar, alguma coisa nessa situação? O que o senhor vai apresentar? Olha, eu estou completamente vinculado e sou completamente vinculado aos compromissos que eu fiz durante a campanha, que não são promessas, são compromissos para o meu eleitorado e que são compromissos, na realidade, são princípios de vida que eu já carrego, né, desde sempre. Então, eu sou, óbvio que sou do espectro de direita, nós temos uma história toda construída dentro do conservadorismo, dentro do bolsonarismo, né, do que é chamado bolsonarismo, do direita, o conservadorismo, somos liberal na economia, conservador nos costumes, então essa é a base da nossa atuação. Obviamente que a minha pauta natural é a segurança, então estamos pensando já em proposições nessa área. Também pretendo atuar muito na agricultura, que eu vejo o agro como a locomotiva econômica do nosso país. Foi o agro que nos sustentou aqui, que não deixou que o país fosse desabastecido durante a maior crise que nós tivemos, foi a pandemia. E também na área da infraestrutura, que são áreas que são afins àquilo que eu já fiz. Eu sou policial federal, estive no governo Bolsonaro, no Ministério da Agricultura, fui assessor especial lá e depois migrei para o Ministério da Infraestrutura como assessor especial do então ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Então, nós estamos agora num processo de avaliação. Eu já solicitei à minha equipe que faça uma busca sobre os projetos que estão em andamento, porque há algumas proposituras legislativas que já se encontram em andamento. Então, nessas proposituras, se for do nosso interesse, do interesse daqueles que nós representamos, nós vamos entrar, solicitar a coautoria. Se dentre esses projetos não houver ainda alguns que nós temos ideias de propor, aí nós vamos vamos apresentar o nosso projeto de lei principalmente nessas 3 áreas, mas teremos uma atuação também bem transversal, principalmente na área econômica, na área de gestão, e obviamente, que somos base do governo. E eu falo isso com muita tranquilidade. Vamos lá, o senhor tem assim, a rigor, nós temos garantia de mandato de 6 meses. A rigor. Sim, a rigor. Vamos sim. considerar. Lembrando que Sim. o senhor ocupa uma cadeira hoje de um deputado que virou secretário do Sim. Nunes, Sim. em São Paulo, prefeito Sim. de São Paulo. Sim. Eleição, tudo pode acontecer, inclusive o Nunes não ser reeleito. Sim. Inclusive o Nunes ser reeleito é mudar o seu secretariado. Então, a rigor hoje, o senhor tem 6 meses. 6 meses, qual é o tiro prioritário? Qual é o primeiro tiro teu como projeto, como iniciativa na Assembleia ou como posicionamento para dizer, marquei, não passei 6 meses ileso? Sim, na área de segurança. Nós vamos atuar porque hoje a preocupação, segundo uma pesquisa Quest Genial agora do mês passado, 29% dos paulistanos se preocupam com educação. E isso é uma preocupação no Brasil todo e também no restante do estado. Educação ou segurança? Desculpa, segurança. Perdão, eu falei educação, mas é sim. segurança. Então, assim, essa é a preocupação do paulistano hoje, é nessa área que nós vamos atuar. Por exemplo, pensamos, desde a época da campanha, a questão da utilização de tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, em aqueles que cometem violência doméstica. Isso já foi implementado pelo secretário Derrite, que está fazendo um excelente trabalho. Então, pensamos em estender para outros crimes a questão da utilização das tornozeleiras eletrônicas. Estamos vendo câmeras nos uniformes dos policiais. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? As câmeras foram adquiridas agora. Eu sou da opinião do governador Tarcísio e do secretário Derrite que elas devam ser utilizadas de acordo com a atuação do policial. Como assim? Que o policial controle a utilização dessa câmera. Mas aí ela teria utilidade? Tem utilidade. A gente já fazia muito isso na PF a gente fazia muito essa utilização. Ela tem um efeito interno, tem o efeito também de segurança da atuação do policial. Nós não podemos sair da premissa que o policial sai para a rua para matar alguém. Isso é uma premissa totalmente errada. Então eu acho que o governador Tarcísio e o secretário Derrite acertaram nessa perspectiva
Eles adquiriram as câmeras, eles adquiriram agora um lote de câmeras e estabeleceram procedimentos operacionais padrão nesse sentido. Que o policial utilize, não é essa a finalidade da câmera, lógico, é trazer legitimidade à ação do policial. Mas ele também está atendendo uma decisão do Supremo, né? Sim, na realidade ele está consolidando as duas posições. Eu acho que ele fez certo nesse sentido. Deputado, ainda nessa questão de segurança, estou emendando até uma pergunta que não estava prevista aqui, mas o senhor me fez lembrar aqui. A gente sabe que aí o ministro Lewandowski, ministro da Justiça, está aí com uma proposta, aí, um plano para a área de segurança. E, pelo que a gente já leu até agora, uma das iniciativas dele é ampliar a questão da Polícia Federal, da qual o senhor faz parte, a atuação Sim. da Polícia Federal, inclusive coordenando ações nos estados, que muitos governadores devem reclamar, porque vai tirar a autonomia de alguns estados em alguns crimes maiores. E também ampliar o escopo de atuação da PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, no combate aí ao crime organizado, a questão da droga, considerando que a PF tem um know-how muito mais robusto para esse tipo de ação. Essa é a justificativa do governo. O senhor é da Polícia Federal, o senhor hoje está compondo um governo estadual como deputado estadual. Qual a opinião do senhor? A Polícia Federal ampliar esse escopo? Porque há uma disputa aí entre as forças de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. A gente sabe que sempre houve uma ciumeira aí nas instâncias. Qual a avaliação do senhor sobre essa ideia? Olha, eu vejo que no Ministério da Justiça o escopo deveria ser, eu acho que é isso que eles pretendem, a integração e a universalização das regras de segurança no país. Há, ou pelo menos havia, uma secretaria de operações integradas no Ministério da Justiça que tinha essa função. A Polícia Federal ela tem um leque enorme de atribuições. Para vocês terem ideia, o que a Polícia Federal faz aqui no Brasil é feito por mais de 20 agências nos Estados Unidos. Então, você ampliar o rol de competências e atribuições da Polícia Federal sem a contraprestação de efetivo é algo que não é frutífero, não vai ter resolutividade. Então, eu já estou há quase 2 décadas na Polícia Federal, desculpem, e eu vejo que para se ampliar o espectro de atribuições, você precisa dar condições. E não é o que está acontecendo no momento. O presidente Bolsonaro ele fez o maior investimento na Polícia Federal em termos de contratação de pessoal. Então, assim, mesmo assim, a Polícia Federal está muito aquém daquilo que deveria ser. São menos de 12 mil homens na Polícia Federal. Então, só para você ter uma ideia, a PM aqui em São Paulo tem quase 90 mil homens. A Polícia Civil, quando eu era policial civil, nós éramos em 40 mil. Hoje está metade disso. E o governador Tarcísio está fazendo um trabalho hercúleo para poder recompor os quadros. Então não adianta você estender o rol de atribuições, você passar para a Polícia Federal maiores competências sem dar a respectiva contraprestação de pessoal, de estrutura, porque não é resolutivo isso. Deputado, vou entrar num assunto agora que é inevitável. Agora vai, deputado. Agora... Considerando a última semana. Vamos lá. Será que eu vou me surpreender? Será que eu vou me surpreender? Não, o senhor, vamos lá. Vou tentar contextualizar por que eu acho que essa pergunta e esse momento é muito importante na vida do senhor agora, né? Sim. O senhor passou um período bem tenso, em função, inclusive, o senhor atribui que foi em função de um posicionamento muito firme que o senhor adotou, de alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem aí uma postura que foi muito crítica em relação ao atual presidente Lula, né? Nunca deixou dúvida qual era a posição do senhor em relação a isso. O senhor tem uma foto icônica escoltando o atual presidente. E depois que acabou a eleição e o presidente Lula voltou ao poder, o senhor entrou, vamos dizer assim, no inferno astral do senhor, né? O senhor foi chamado de volta para a PF, respondeu uma sindicância interna, até que chegasse a esse momento. Ainda estou respondendo. 1 ano e meio de inferno astral, vamos dizer assim, até que chegasse a esse momento de tomar posse. E quando o senhor está aí, considerando que os humilhados serão exaltados, treinado como é para se defender, né? Vem um tiro onde? Vem um tiro dos aliados, vamos dizer assim. O senhor recebeu um tiro mesmo
do deputado federal Eduardo Bolsonaro, de quem o senhor já foi muito próximo, ou eu queria até saber como está essa relação, e que ele o critica, porque o senhor não estaria no palanque do candidato do PL na cidade, que é o Coronel Fábio Cândido. Ele foi até cruel no momento em que ele diz que o senhor pode ser a Joyce Halseman de Rio Preto, quer dizer, foi um tiro bem dado. Como é isso? Por que veio esse tiro? Como o senhor vê esse tiro? Eu vou responder, então, do final, depois a gente contextualiza, tá? Da sua pergunta, que é o mais importante. Eduardo é meu amigo. Eduardo é meu amigo e não é de 2022. Nós nos conhecemos por volta de 2012, ele ingressou na Polícia Federal em 2011, e de lá para cá a gente já estabeleceu uma relação de amizade, então, quanto a isso, não há dúvida, não há rancor. Eu respeito muito Eduardo, como tem admiração e inspiração por toda a família também. Então isso é ponto pacífico. Mas amigo atira em amigo? Irmãos brigam, amigos brigam. E só tem briga quando os dois brigam, né? Eu não briguei com ninguém. E assim, quando um não quer, dois não brigam. Então o que acontece? Eu tenho comigo que chegou uma informação errada dele. Chegou uma informação errada, a gente não se falou até então, de que eu estaria me posicionando, e eu estou me pronunciando sobre isso agora, porque até então, até dentro desse histórico que você falou, eu não tinha palavra. Eu estava na Polícia Federal e todos sabem, pelo menos a maior parte da população sabe, que na Polícia Federal, a Polícia Federal fala institucionalmente. Os integrantes têm que se preocupar bastante em falar quando está no curso aí da sua função institucional. Eu agora estou deputado estadual, como você disse mesmo, o período aí de 6 meses inicial, e tenho uma previsão aí que a gente, se Deus quiser, se tudo der certo, a gente continue até o final do mandato, mas assim, eu não havia me posicionado, e a minha posição hoje, até acordada, que foi que nós convergimos um partido, o Diego Polacchini, o Roberto Carneiro, que é o nosso presidente estadual. A minha posição hoje é de neutralidade aqui em Rio Preto. Como eu te disse, eu tenho 501 cidades em que eu fui votado e tenho o estado inteiro para pensar. Então, essas decisões são tomadas em conjunto com o partido. Eu não tomo essa decisão sozinho. Hoje deve ter chegado alguma informação para o Eduardo errada, de que eu estaria já de cara apoiando um dos candidatos aqui, porque o partido apoia, o partido tem todo esse direito, o partido já apoia desde o primeiro momento, mas a gente convergiu hoje, nesse momento, estrategicamente, e por questões políticas, a gente vai ficar neutro. Então houve uma intriga. O senhor acredita que houve uma intriga aí junto ao Eduardo? Eu não sei o que pode ter acontecido. Eu acredito que tenha ido uma informação errada até ele. Por parte de quem? Não sei. Não tenho ideia de quem pode ter. Como está a relação do senhor hoje com o Coronel Fábio? A relação do senhor com o Coronel Fábio, como é? Nenhuma. A gente não tem relação. Nenhuma? Vocês não têm relação? Não temos relação. Não falamos, não conversamos, nenhuma. Ele não procurou, não procurei ele. Certo. Então, mesmo com a definição do partido, né, que o senhor disse desde o início, de fato, Sim. O Republicanos foi um dos primeiros a declarar o apoio para o Itamar Borges, deputado, né, que concorre, Sim. né? Sim. E tendo esse posicionamento que, de fato, o Eduardo Bolsonaro ele defende, já veio várias vezes aqui. Sim. O senhor não vai participar da campanha municipal? Nós estamos num período de pré-campanha. Sim. Não existem ainda candidaturas consolidadas. E eu posso adotar posições, inclusive posições permanentes e posições temporárias. Eu estou adotando uma posição temporária de neutralidade. É temporária essa? Temporária. Depois das convenções o senhor vai tomar... Sempre é temporária. Não, eu não sei se depois das convenções. A gente vai... Política é igual uma nuvem, né? A gente vai esperar essa nuvem se estabelecer e depois a gente vai tomar outra posição, que inclusive pode ser a posição de neutralidade também. O senhor acha que nas convenções o cenário colocado hoje pode ser alterado? Tudo pode acontecer. O cenário municipal hoje, você acha que vai ter? Não, o cenário municipal, ele hoje eu vejo que ele está aberto em algum contexto, em outro contexto ele já está consolidado. Algumas candidaturas eu vejo como consolidadas, outras estão, aliás, pré-candidaturas ainda estão em andamento, podem sofrer mudança, outras pré-candidaturas, ao meu ver, já estão consolidadas.
Deputado, eu me lembro que eu conversei muito com o senhor, inclusive, isso às vésperas da eleição de 2022. Sim. Porque o que a gente sente em Rio Preto sobre o bolsonarismo? Tenho acompanhado muito. Ele é muito fragmentado. A gente tem lideranças diferentes, de diferentes grupos que se alinham ao bolsonarismo, que têm uma defesa da linha política, ideológica, mas que não se juntam. Ele é muito fragmentado. Tanto em grupo de WhatsApp, é uma loucura, porque eu estou nos 4, 5 aí, em que a liderança de um grupo não dialoga com a liderança de outro, que não dialoga, e, na verdade, recentemente a gente teve o advogado Marcelo Zola, que disse que não foi procurado pelo coronel e que sempre foi ligado a Carla Zambelli, sempre defendeu o bolsonarismo na cidade, dizendo que ia se lançar candidato porque não foi contemplado ou não foi procurado pelo coronel. Ao mesmo tempo, a gente tem uma parte do bolsonarismo atirando contra o senhor por uma ciumeira quando se fala que o senhor representa o bolsonarismo na cidade. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem outro setor, outro partido, que se diz que ele é o de direita e ele é, de fato, o representante do bolsonarismo na cidade. E eu até perguntei na época para o senhor assim, o senhor vai assumir essa missão de tentar juntar todo mundo? Não precisou, caminhou em Rio Preto, embora não tenha ganho a eleição, o ex-presidente ele teve uma vitória, claro, nas urnas, enorme no segundo turno contra o ex-presidente Lula, que eu atribuo muito mais ao antipetismo, ao antilulismo, do que a uma ação coordenada do bolsonarismo. Por que é tão difícil unir esse movimento? O que acontece aí com o bolsonarismo? Em Rio Preto, e pelo jeito não é só em Rio Preto. Rio Preto é só um reflexo do país. A direita, ela admite muito essas convergências. Ela divergências. Também. Convergências e divergências. E a gente tem um fator aí que é preponderante, que é o seguinte. O filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Quando... o presidente Jair Messias Bolsonaro ele é um fenômeno eleitoral. Eu tenho certeza que os livros de história e de política estudarão o que foi esse fenômeno, porque ele veio de encontro, bateu com todas as perspectivas. E eu vivi isso de perto. Você fez um meio histórico ali na pergunta anterior. Eu, em 2018, estava na segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro pela Polícia Federal e eu fui voluntariamente. Sou professor da matéria, podia escolher qualquer dos candidatos e eu, na época, falei, olha, eu só vou se for na segurança do Jair Messias Bolsonaro, porque eu já o acompanhava desde 2014. 2014, nós pedimos voto para o Eduardo. O Eduardo era a repercussão do Bolsonaro aqui em São Paulo. Quando então o candidato, então deputado federal, desistiu de concorrer em 2014 à presidência, e ele veio à reeleição como deputado federal pelo Rio de Janeiro, nós buscávamos uma repercussão aqui em São Paulo do que era o embrionário bolsonarismo. Não tinha nem esse nome ainda. E nós tínhamos quem? Tínhamos o Eduardo. Então nós carregamos o Eduardo e aí o Eduardo foi eleito, salvo engano, com 70, 80 mil votos. Para nós foi uma vitória. Eu digo nós até da ala conservadora, mas também da Polícia Federal, que muitos colegas ajudaram o Eduardo nessa época, e então para nós foi uma vitória. E aí o que acontece? Você tem hoje um movimento que é reconhecidamente vitorioso, que é o movimento conservador, que fez despertar na população essa vertente política que até então nós tínhamos ali esquerda e centro-esquerda que se revezavam no poder, na minha concepção. Então o Bolsonaro ele despertou esses valores que nós julgamos de direito, o liberalismo econômico, o patriotismo, o cristianismo, que até então não era assim tão evidenciado por toda a população. Nossa população é cristã, mais de 90%, mas assim, trazer o cristianismo na política é algo que até então não tínhamos feito. Eu sou temente a Deus e eu reputo que a gente age sempre em nome dele. Eu peço a Deus que todo dia seja instrumento dele, que todo dia ele faça de mim aquilo que ele quer que eu faça para as pessoas, né? Que eu seja só esse instrumento. Então, assim, a questão da defesa da família, dos valores familiares, a nossa população, em sua maioria, é conservadora, mas é uma população que até então não tinha despertado para a política isso. E aí, o que acontece? E hoje, como esse movimento, essa vertente política, ganhou muita evidência
e tem condição de eleger, muitos querem surfar, vamos dizer assim, surfar na onda. Nessa onda. Surfar na onda. O senhor acha que tem alguém Pode que está perguntar. surfando aqui? É isso daí, é inevitável, né? Eu não vou fazer esse julgamento, mas eu peço que aqueles que estão acompanhando e que veem, que observem lideranças surgindo, se dizendo bolsonaristas, se são ou não, avaliem o histórico dessa pessoa. Avaliem o que fizeram lá atrás. Avaliem onde estavam em 2014, onde estavam em 2018, onde estavam em 2022, quem eram as lideranças políticas que essas pessoas defendiam. Eu vou ter que voltar um passo aqui. Eu vou ter Sim, que voltar porque volte. o senhor voltou e falou da ligação do senhor com o Eduardo de novo. Sim. Eu vou voltar para essa relação de novo, por quê? Porque o senhor tem essa relação de camarada. Assim, em que momento que o senhor precisou de um interlocutor? Em que momento que alguém precisou? Não tem o amigo do WhatsApp que chega e fala assim, ô, cara, o que é isso? Você está fazendo isso aí? Não estou fazendo isso aqui não. De onde você tirou isso? Em que momento essa comunicação do senhor com o Eduardo ficou rompida a ponto de alguém ser um interlocutor do senhor junto a ele? Na realidade, não há interlocutor. Não houve interlocutor. Houve que chegou no Eduardo uma notícia que não era a realidade do que estava acontecendo. Chegou a ele que o Campeche está apoiando um candidato que não é o seu. Eu não estou apoiando ninguém. Eu estou me Mas você mantendo não neutro. conseguiu mandar uma mensagem, ligar e falar, meu amigo, o que está acontecendo? Mas na correria do dia a dia, tinha acabado de assumir. Na realidade, isso daí partiu, eu recebi o post. E eu respondi naquela hora mesmo e acabou. Pra mim não teve assim um procedimento. Prosseguiu na imprensa. Ficou muito surpresa? Não, foi uma surpresa pra mim. Mas eu, por conhecer Eduardo, em razão da Cabeça nossa quente. amizade... Às vezes na hora ali, alguém falou, ele já postou. Aquela tuitada. Vocês voltaram a conversar depois disso? Não, a gente não tem oportunidade ainda, porque ele foi direto agora pro CIPEC. Eu estive com o governador Tarcísio anteontem, então tá tudo sendo muito corrido, não deu tempo ainda. E o senhor conversou com o governador Tarcísio sobre a campanha municipal? O governador Tarcísio, ele está atento em Rio Preto. Ele fica numa situação muito, muito difícil, muito delicada, porque ele tem 2 deputados estaduais da base que são pré-candidatos aqui em Rio Preto. E eu ainda não sei a decisão definitiva dele, mas por hora ele também mantém esse padrão de neutralidade. E é natural que seja assim, gente, porque as candidaturas ainda não estão consolidadas. Nós estamos numa fase de pré-candidatura, pode mudar muita coisa. Se entra agora, você cria um risco, você cria um atrito que pode ser desnecessário lá na frente, porque a gente não sabe como vai ser as composições. Eu acho que se confunde muito, não. Eu tenho certeza de que nós temos aí, acho que as eleições lá na Inglaterra, na França, mostraram bem isso, que nós temos e eu vou lá, eles classificam como ultradireita e direita. Eu vou pôr aqui como direita e bolsonarismo. Eu acho que nós temos um leque um pouquinho maior. Eu acho que o bolsonarismo está dentro da direita, mas Sim. não é necessariamente. Mas não é. Mas assim, eu não gosto da. Só para não perder o raciocínio, eu não gosto de equiparar o bolsonarismo à extrema direita ou outra direita. Sim, não é isso. O por bolsonarismo isso que eu é tô usando direita. outro termo. Isso. Então, eu acho que a direita é um pouco maior e dentro da direita a gente tem o bolsonarismo. Isso. Ok? Então, vamos Sim. classificar. A direita, ela é um pouco maior e ali dentro, porque se não fosse assim, Sim. Edinho não teria ganho a eleição no Sim. primeiro turno em 2020. Sim. Beleza? Concordo. Em outro momento, e a gente tem que entender o momento, tal. Esse bolsonarismo de Rio Preto, que é leal, que é fiel, a gente costuma brincar dizendo assim que esse bolsonarismo leal, ele é daquele que gente, não vou fazer a comparação que eu tenho medo de recortes, vamos lá. Ele vai votar no candidato Bolsonaro independentemente da situação. Esse bolsonarismo leal que fecha, seja lá quem for, se for aquele poste o candidato, ele vai votar. Ele é suficiente para levar um candidato de Rio Preto ao segundo turno? Olha... Ou vai ter que dialogar com o restante da esquerda? Da direita, desculpa. Não, ele vai ter que dialogar com o restante da direita, porque a gente já está observando, a gente observa que muitas lideranças, vamos dizer assim, naturais, bolsonaristas aqui de Rio Preto, convergiram para outro pré-candidato nesse momento que não o candidato teoricamente bolsonarista. Quem é?
eu vejo lideranças convergindo para outro candidato, que seria o Itamar, e lideranças convergiram para o pré-candidato Itamar e para o pré-candidato Coronel Fábio. Então eu acho que isso ainda não está consolidado. Pode se consolidar? Pode se consolidar. Eu não estou dizendo aqui, não tô direcionando voto para ninguém, como você. Não estou direcionando voto para ninguém. Isso é uma análise. Não, mas não fica tranquilo que não deixa. Não tem problema que eu fui forjado, preparado aí para trabalhar sob pressão. Não tem problema. Eu vejo que há ainda tá um pouco ainda nebuloso, sabe, essa questão nessa pré-candidatura, Maria Helena. Nessa pré-candidatura, pode convergir para um candidato? Pode se convergir para um candidato. E aí, de acordo com o quê? Tem força para levar para o segundo turno? Ou, eu digo bolsonarismo raiz, aquele no qual eu coloco o senhor. Eu acredito que sem a direita, como você caracterizou assim, sem a direita como um todo, eu acredito que vai ficar bem fragmentado. Visto porque a análise do contexto, o bolsonarismo, que você diz raiz, esse bolsonarismo hoje não se decidiu ainda, na minha concepção. Ele não se decidiu ainda, ele está um pouco solto ainda. As pré-candidaturas, se tem um pré-candidato bolsonarista, ele tem que mostrar realmente a condição dele bolsonarista, que é o que parece ele está tentando fazer, e isso pode convergir sim. Se ele realmente apresentar a população riopretense, conquistar esse voto e conseguir consolidar essa base com a direita, eu acredito que é natural que o candidato que fizer isso, o pré-candidato que fizer isso, ele vai ter muito sucesso. Porque é uma região conservadora, é uma região onde Bolsonaro tem esmagadora maioria dos votos, mas numa eleição que é nacional. A eleição municipal, ela tem outras variáveis. Há uma expectativa muito grande hoje se o ex-presidente virar para Rio Preto, vai abraçar essa candidatura como ele abraçou outros candidatos que ele quer muito. Aí, a gente tem aí exemplo de Guarulhos, várias outras cidades, em que ele tem sido extremamente contundente no apoio. Até agora, o que a gente tem do ex-presidente são sinalizações, mas nós não tivemos nenhuma fala contundente dele de apoio à campanha do Coronel. O que a gente tem de muito contundente é o apoio do filho dele, do Bolsonaro. Do Eduardo, sim. Sim, que a gente não... não há dúvida uma do Eduardo. Coisa é a força do ex-presidente na rua pedindo voto. Tá aí o Tarcísio de Freitas para provar. Sim. O que o senhor conhece da família, o que o senhor conhece do ex-presidente, o que o senhor conhece da relação do Bolsonaro com Rio Preto, na opinião do senhor, o ex-presidente vai abraçar e se jogar nessa campanha em Rio Preto ou não? Exercício de futurologia, né? Você quer? Olha só. Dentro do que o senhor vê, do cenário. O presidente Bolsonaro, existe um indicativo muito importante, que é o do Eduardo. O Eduardo tem um peso político enorme, a gente... Junto ao pai. Junto ao pai, exatamente. Mas assim, eu falo de hoje, tá? Porque eu tenho acompanhado, estive com o presidente lá em Guarulhos, num evento que ele fez, fiquei o dia todo com ele lá, não toquei no assunto de Rio Preto. Em Guarulhos ele consolidou o apoio ao xerife do consumidor, que é do nosso partido. Há algumas outras cidades em que ele consolidou o apoio, por exemplo, a Atibaia, que ele fez, já apresentou esse apoio. Em Rio Preto eu não tive notícias, mas o pessoal da pré-candidatura aí do PL deve ter mais informações que eu. Eu não arrisco dizer que sim nem que não. Eu vou esperar realmente os apoios virem. É óbvio que é um indicativo fortíssimo do Eduardo. O Eduardo, ele tem vamos dizer assim, uma munição, um poder de fogo no estado de São Paulo muito grande. E ele está apoiando aqui um pré-candidato. Então há indicativos, mas eu vejo que o presidente ele tem que entrar para prestar esse apoio. Isso é opinião minha, tá? Isso daí não ouvi nada, não estou fazendo nenhum, não falo em nome da família Bolsonaro, eu estou falando que é uma opinião minha. O presidente ele precisa ter um campo pacificado para entrar. Parece que aqui em Rio Preto, nessa pré-candidatura, as questões ainda não estão muito pacificadas entre os integrantes dessa pré-candidatura, né? Do Coronel Fábio, do Fábio Marcondes. Parece que houve um problema aqui agora também com relação à captação de água no Rio Grande. Então,
eu vejo que eles precisam resolver esses problemas internos primeiro, para depois vir com o que seria uma pré-candidatura forte. Isso é a minha opinião, tá? Isso daí Sim. Não tem informação, não tem nada. Nesse momento, tudo é avaliação de momento. Né? É avaliação de momento. Essa é a minha avaliação, mas respeito as opiniões e avaliações encontradas. Essa é minha, do que eu estou vendo agora. É uma votação que de fato teve um impacto aí na corrida eleitoral aqui, né, Marília? De fato, né? É porque tudo influencia, né, Vinícius? Tudo acaba influenciando. Você tem, como a Maria Helena falou, é momento. Então nós temos que avaliar cada momento, a cada passo. E é por isso que nesse momento eu reafirmo. Nesse momento de consolidação de candidaturas, nesse momento de pré-candidaturas, eu me mantenho neutro. Deputado. Pois não? Com o ex-presidente, vamos imaginar, hoje ele é inelegível. Se essa situação se mantiver aí até 2026, quem surge como liderança do bolsonarismo para ocupar esse lugar? Há várias, né? Por exemplo, lógico que o governador Tarcísio de Freitas está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Eu tive a bênção de Deus não só de ser amigo, irmão do Tarcísio, mas de trabalhar com ele, aprender com ele no Ministério da Infraestrutura. O governador Tarcísio é extremamente competente. Eu acredito que seja a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. E, como disse, uma bênção poder estar ao lado deles no Ministério da Infraestrutura, poder ter ficado 6 meses com ele aqui no governo de São Paulo, como assessor especial dele. Então, é uma liderança que surge muito forte. Temos Romeu Zema, Ratinho Júnior. O governador Romeu Zema é o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, surge como uma liderança também. E aí temos são várias, mas o presidente Bolsonaro ele tem uma característica que é muito assim, muito importante para a política, que ele não inibe a criação de novas lideranças. Você vê, no outro espectro, na esquerda, o atual presidente, o senador Rogério Marinho tem uma definição muito bacana que fala que ele é como mandacaru, né? Não deixa ninguém crescer debaixo dele. E realmente é isso. Você vê as lideranças da esquerda. Temos ali o ministro Haddad. O ministro Haddad ele tem que se justificar o dia inteiro. O dia inteiro ele tem que se justificar. Ele está num ministério complicadíssimo, que é o Ministério da Fazenda, e ele precisa dar justificativa o dia inteiro. São só pautas negativas, né? Porque o governo gasta demais, aí tem que, de alguma forma, tudo que está se mexendo, eles querem tributar. Então, quer dizer, não tem como ter um perfil positivo. Aí você vê os outros ministros. O que seria o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, apagado. O ministro Padilha, que é da Relações Institucionais, também sem poder de articulação nenhuma. O outro que seria uma liderança, o próprio ministro Camilo Santana, que é da Educação, também tendo que dar justificativo o dia todo. A educação do país não vai. Não vai. Tá sempre ali. É o maior investimento com os menores resultados. O outro que poderia ser também uma liderança da esquerda, que hoje é ministro do STF, Flávio Dino. Então foi indicado para ministro do STF. Então, o outro lado só tem um. Que é o presidente Lula. Ele não deixou ninguém crescer. Agora, do nosso lado, nós temos vários. Eu falei ali rapidamente. Nacional, inclusive? Sim. Por exemplo, o governador Caiado. É uma liderança também. Temos a senadora Damares Alves. Temos o senador Rogério Marinho. Quando o presidente vem e diz que a própria senadora Tereza Cristina. São várias lideranças. O ex-presidente vem e diz que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não está preparada, embora ela já tenha provado aí uma força de carisma muito grande. Sim. Não tanto machista? Não sou, não vejo como machismo, não vejo. É uma avaliação dele que é pela esposa, conhece muito bem a esposa, e não pelo fato dela ser mulher, mas pelo fato dele imaginar que ela ainda não está preparada para essa função. É uma opinião dele. Mas é uma liderança extremamente popular hoje, a dona Michele, e extremamente competente, extremamente carismática. Sabe, eu tive o privilégio de estar próximo deles e eu não ouvi dizer não. Eu estive com a família e sei o grau de amor, de cumplicidade de todos eles ali. Então, eu posso dizer como testemunha, sabe? Deputado, agora essa questão que foi colocada
por exemplo, ontem, naquela cúpula da conservadora, né, que teve participação, inclusive, do presidente da Argentina, Milei, não se colocaram, foi aventada ali nenhuma possibilidade de ter um novo nome, nem Tarcísio, nem Michele, nem... Ali que se colocou que não tem, vamos dizer assim, plano B para a situação, que se espera, embora o ex-presidente Bolsonaro esteja inelegível, que até que uma nova composição no TSE possa mudar isso, e que se ali foi a defesa dele. Sim, mas é o que acreditamos. Acreditamos. O TSE pode rever por causa óbvio, o presidente atual estava preso, gente. O presidente atual estava preso. Mas nós estamos há 2 anos, não é arriscado não trabalhar essa outra liderança? Não, eu não vejo que seja arriscado. Então, eu acho que tudo pode acontecer na política e não precisa... As lideranças existem. E você pode perguntar para qualquer um deles. Todos eles têm como plano A a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro. Nenhum deles vai despontar agora e dizer, eu sou e vou concorrer contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não, isso daí está consolidado. Quando o senhor põe que o governador Tarcísio pode ser esse nome a substituir o Bolsonaro, quem substituiria o Tarcísio? Não, aí eu não sei dizer, porque o plano A do, porque eu sei que o plano A do Tarcísio é concorrer à reeleição em São Paulo. Eu acho que não se pensou, pelo menos até onde eu sei, não se pensou ainda nessa segunda possibilidade. Existem nomes aí surgindo. Eu acredito que para suceder o Tarcísio tem nomes qualificados que estão despontando aí pelo trabalho, sabe? Podem surgir outros nomes. Por exemplo, eu vejo o vice-governador Felício Ramute como um quadro extremamente competente, extremamente qualificado. Vejo o secretário de Segurança Derrite, e vão surgir outras lideranças aí, porque o Tarcísio, assim como o Bolsonaro, ele também não inibe o surgimento de lideranças. Então, daqui até 2026, as possibilidades vão se consolidar, mas assim, para deixar bem claro, eu ainda acredito que o presidente Bolsonaro torne-se elegível e venha, e que o Tarcísio venha para a reeleição. A senhora aposta numa reviravolta. Com a mudança no TSE, que vai entrar o ministro Nunes, por exemplo, vai ter alteração de quadro. Vai ter. Mudou a presidência. O ministro Nunes entra como presidente em 2026, o ministro André também deixou de ser suplente e agora tá fazendo parte como um quadro titular do TSE. A PF, a gente teve vários fatos ligados à PF, extremamente situações da PF impondo uma pauta negativa ao ex-presidente Lula. Agora a gente tem a PF impondo, maneira de dizer, por causa das investigações, saindo de lá uma série de notícias não muito agradáveis para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive o indiciamento recente no caso das joias e várias outras. O que acontece? A PF ela é apartidária e tão apartidária que sempre produz fatos negativos para o adversário que não está no poder. O que acontece? Mas veja momento? Bem, vamos corrigir um pouco. Vamos contextualizar a tua. Claro, eu joguei a bola. A Operação Lava Jato começou antes do Bolsonaro assumir como presidente. Sim. Ela começou lá em meados de 2014, 2015. Então, o Bolsonaro assumiu. Ela é política? A PF não. Ela é politizada internamente nas suas ações? A PF, olha só. A PF, como instituição, uma instituição reconhecida, tem um quadro de servidores extremamente competente, tem um quadro fantástico de servidores. A gente pode acompanhar. Observe que desde 2003 a PF teve uma mudança interna. Mas o apaixonado pelo bolsonarismo. Sim, mas obviamente, a minha convicção política, independentemente de ser técnico, de ser um policial... a ação do senhor? Não influenciava de forma alguma. Né? Eu cumpri todos os meus mandados de prisão, que eu cumpri, que não foi só contra o atual presidente, eles foram cumpridos com extremo profissionalismo dentro daquilo que a instituição e os protocolos dispõem. Mas observem, a Operação Lava Jato começou lá atrás. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, o presidente Lula já estava preso. O atual presidente já estava preso. Então não teve nenhum tipo de atuação política da direita
ou do presidente Bolsonaro no que... Ele foi preso às vésperas de uma eleição. Ele foi preso em... Liderando as pesquisas. Ele foi preso em 2018, depois de ser condenado em primeira instância e ser confirmado no TRF4 com aumento de pena, sob a égide de um entendimento jurisprudencial que a condenação em segunda instância... Ele não foi preso preventivamente. Ele não foi preso em razão de nenhuma postagem que ele fez. Não. Ele foi preso depois de todo o devido processo legal seguir, ter seu curso, e aí sim, ao final, foi expedida uma ordem mandamental, foi expedido um mandado de prisão com base no entendimento do STF. Então existe toda uma base jurídica e legal que consubstanciaram essa prisão. Então, ponto. Havia ali investigação de crimes, provas sobradas, várias pessoas presas, dinheiro no exterior que foi repatriado, delações premiadas, tudo convergiu. Ali é crime, foram crimes, óbvio. Foi absolvido, não inocentado, foi absolvido por uma anulação do processo, que a justiça entendeu por bem anular. Nós, como legalistas, nós entendemos que a justiça, decisão judicial, tem que ser cumprida, óbvio. Existe um ditado que é meia verdade, né? Decisão não se discute, cumpre. Não, decisão judicial cumpre-se, mas se discute, se recorre. Isso assim, até dentro, respeitando os limites legais, decisão judicial pode ser contestada, pode ser submetida a recurso. Então, assim, essa questão. Hoje, o que nós temos? Temos uma investigação ainda em fase embrionária, em que, ao que me consta agora, o presidente Bolsonaro foi indiciado. O que é indiciamento? Indiciamento, tecnicamente, o que é? Indiciamento é a formalização da suspeita. Sim. Ou seja, eu estou formalizando, eu estou dizendo que eu tenho uma suspeita. Não, que eu tenho uma suspeita que ele pode ter cometido algum crime. Né? Por isso que é indiciamento. Então, olha a diferença do que foi lá atrás e do que está sendo agora. Então ele não tem assim equivalência moral. Não tem. E eu posso dizer, porque estive lá, Bolsonaro é honesto. Repita aqui o que o governador Jorginho Mello falou, Bolsonaro é honesto. 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? Não. 8 de janeiro foi uma reação que não foi coordenada, com várias pessoas cometendo dano ao patrimônio público. Essa é a minha opinião. Minha opinião. Tá, então, como o senhor vê a dosimetria das penas? Eu não tive acesso aos processos. A gente não tive acesso a todos os elementos do processo. Eu não posso aferir assim tecnicamente, mas assim, avaliando proporcionalmente outros crimes com essas penas, eu vejo que há uma desproporcionalidade. As pessoas que foram lá, danificaram o patrimônio público, elas têm que ser culpadas pelo dano ao patrimônio público, pelo que elas fizeram. O senhor acha que se o ex-presidente ele reconhecesse, aceitasse, no caso, não tivesse tido tantas críticas com o sistema eleitoral, colocar as urnas em xeque várias vezes, inclusive tem uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral por causa de declarações disso, não poderia evitar uma situação que se ocorreu durante meses, teve até bloqueio de rodovia, e depois culminou nesse dia que muita gente foi lá de fato. Mas eu não considero que o presidente Bolsonaro estava liderando isso daí. Não, você fala assim, o senhor acha que se ele não desse... Porque não ficou claro nos discursos dele depois... O presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Isso foi no final. No final, tudo bem, mas ele tinha uma posição política ali que ele acreditava e defendia. O presidente Bolsonaro é autêntico, ele vai defender aquilo que ele acha que é correto para a população. E era a posição dele na época. E aí os movimentos que ocorreram depois, como surgiram os movimentos em 2013? Não tinha uma liderança consolidada em 2013. Não era por causa de 13 centavos lá do ônibus, não era isso. Aquilo lá despertou a revolta das pessoas, que culminou depois com uma virada num processo eleitoral. E assim, você tem um avião. Você tem um avião ali, todo mundo está dentro do avião. Estamos todos ali atentos à política. Uma vertente conservadora está dentro desse avião, mas o avião precisa de um piloto para decolar. O presidente Bolsonaro era o piloto. Mas já havia uma situação consolidada ali, e o presidente Bolsonaro veio a despertar esse pessoal. Falou, pessoal, é aqui. O que vocês estão querendo é isso. O presidente Bolsonaro é essa liderança. Ele não precisa de mandato para levar 1 milhão de pessoas na Paulista.
Deputado, vamos voltar agora Vamos voltar. Rio Preto, para a gente daqui a pouco concluir. Eu queria saber a opinião do senhor. Nós temos alguns assuntos aí que estão fervendo e o posicionamento de cada um, é importante o olhar de cada um. O deputado Danilo Campetti, como vê esse empréstimo de 649,3 milhões para buscar água no Rio Grande? O empréstimo e o projeto. Tem gente que defende o projeto, sim, mas é contra o empréstimo. Tem gente que é contra tudo, que acha que vai faltar água. Eu queria saber a posição do senhor sobre essa polêmica da vez aí que bagunçou o coreto legal na política local. Olha, eu acho que a avaliação aí, a gente tem que ter como foco sempre a entrega ao destinatário final, que é o cidadão. Então, se esse projeto traz um benefício, ou seja, se ele vai realmente acabar com a questão da falta de abastecimento que poderia ocorrer, enfim, como estão dizendo, eu acho que deve ser um projeto válido, né? E isso foi a opinião de 12, né, dos 17 vereadores. Então, eu acredito, como eu te disse, eu não fui a fundo nessa questão, porque eu estou agora atribulado com as questões do gabinete, mas eu faço uma comparação, por exemplo, com o projeto anti-enchente, que lá atrás foi aprovado aqui em Rio Preto. Nós tínhamos enchentes aqui que vitimavam pessoas. Eu lembro, em meados de 2007, na Avenida Bar de Bacide, vitimou um bombeiro. Sabe? Uma lástima, uma tragédia. Então, isso foi resolvido. Assim, se os vereadores entenderam, eles que estão debruçados nesse projeto, que estão mergulhados nessa questão, se eles entenderam que para Rio Preto trará um benefício a captação aí de mais de 50 quilômetros de água do Rio Grande, eu acredito que em consonância com as finanças municipais, se tem essa condição, acredito que seja um projeto válido. Legal. A gente percebeu aqui nas últimas sabatinas que a gente fez com os pré-candidatos, e o que a gente apura diariamente, que dois temas vão subir o palanque nessa eleição. Nem sei se são os temas mais adequados no momento ou não. Há quem diga que a cidade precisa pensar em geração de empregos que dê maiores salários, mas uma questão é fato. 2 temas subiram o palanque e não vão descer. Sim. Saúde e segurança. Sim. Sobre a segurança de Rio Preto, a gente que o senhor é da polícia, eu queria saber qual é a sensação de segurança que o senhor tem para o senhor e para a sua família dentro de Rio Preto. Vocês se sentem seguros? O senhor sente tranquilidade em deixar teu filho ir numa praça e voltar sozinho, morando perto? Eu quero saber, o agente da Polícia Federal, Danilo Campetti, se sente seguro dentro de Rio Preto? Olha, assim, eu atuei aqui como policial civil 8 anos, fui investigador aqui. Então eu conheço o combate ao crime e as possibilidades e repercussões do crime de perto. O exemplo que você deu, você deixaria o seu filho sozinho? Essa pergunta que você faz de sensação de segurança. Não, em Rio Preto eu me sinto seguro, mas eu não deixaria meu filho sozinho numa praça em nenhum lugar do país. Então, assim, não é Rio Preto. Agora, eu vejo que eles atribuem muito ao Estado essa questão, segurança é atribuição do Estado. Não, a gente tem guardas municipais muito bem preparadas. A de Rio Preto, eu lembro que foi uma guerra para a gente poder armar a Guarda Municipal de Rio Preto. A Guarda Municipal de Rio Preto tem que ser armada, ela tem que atuar integrada com a Polícia Militar. É uma força a mais. Eu vejo que Rio Preto é uma cidade, hoje a terceira melhor para se viver, né? Segundo pesquisa que foi divulgada. Então, Rio Preto é uma cidade segura, mas precisa dar um pouco mais de atenção em termos de segurança em algumas regiões aqui. Eu, por exemplo, hoje, eu saio da minha esfera estritamente policial que eu trabalhei hoje a vida inteira, e hoje o meu leque de possibilidades e atribuições aumenta. Hoje eu entro numa condição de legislador. Então eu vejo que na Assembleia eu vou poder ajudar muito a trazer políticas para essa área de segurança. Respondendo a sua pergunta, eu me sinto seguro em Rio Preto e vejo que a polícia de Rio Preto, tanto a civil quanto a militar, são polícias extremamente qualificadas. A Guarda Municipal está muito bem estruturada, dá para melhorar, mas está muito bem estruturada. Eles trabalham, e eu posso dizer também que há uma integração muito grande com as forças federais. Nós, na Polícia Federal, a delegacia aqui de São José do Rio Preto, eu trabalhei minha vida toda aqui, seja como policial civil,
seja como policial federal. Obviamente que na Polícia Federal a gente viaja o Brasil inteiro, mas sempre fui lotado de São José do Rio Preto. Eu vejo que é uma integração muito frutífera das polícias, os policiais são extremamente dedicados, são extremamente assim, atuantes, e eu vejo que a segurança aqui em Rio Preto está bem consolidada. Com relação à saúde, só para a gente consolidar aqui, eu preciso fazer um agradecimento extremamente especial ao nosso secretário de saúde, doutor Eleuso Paiva, que está fazendo um brilhante trabalho no estado que repercute em Rio Preto. Olha só, o SUS paulista, tanto que está sendo bom para os nossos atendimentos, desafogando filas, o próprio teleatendimento. Então, faço aqui deixo aqui meu agradecimento, os meus parabéns ao doutor Eleuso, ao doutor Guilherme, que é o nosso diretor regional de saúde, que está fazendo aqui um excelente trabalho em São José do Rio Preto também. Então, eu vejo que a gente pode colaborar muito na saúde, e as questões específicas eu vou deixar para os pré-candidatos, porque eu não sou pré-candidato, estou deputado estadual, então a gente vai pensar também um pouco mais macro, lógico, sempre lembrando de Rio Preto, claro. Bacana. Pessoal, a gente já avisaram a gente aqui já que estamos há 1 hora aqui conversando, muito legal, a gente ficaria mais umas 2 horas conversando, porque o assunto não tem como esgotar, né, Diego? A gente vai longe aqui, mas inicialmente a gente estava prevendo 40 minutos, estamos com 1 hora de entrevista, e a gente faria mais uma, porque tá legal o papo, muito bom conversar com quem está tranquilo, né, para falar do seu mandato, está aí realizado. Então, a gente encerra aqui hoje esse podcast. Queria que o senhor se manifestasse e a gente conclui, eu, Vinícius, e o deputado, mais um podcast do Tiaro Talks. Queria agradecer aqui o Grupo Diário de Comunicação, agradecer Maria Helena, Vinícius pela oportunidade, agradecer a todos que nos acompanharam, e dizer que o tempo em que eu estiver, que nós não somos nada, né? Eu estou deputado estadual, e o mandato eletivo é ainda mais vamos dizer assim, temporário. O tempo em que eu estiver lá, que Deus permitir que eu esteja lá, eu vou estar atuando não em causa própria, mas em causa daqueles que eu represento. Eu acho que essa é o modelo da democracia, de representação indireta, e nós temos que ter esse compromisso de agora estar recebendo as demandas e atuar para melhorar a vida daqueles que nós representamos, melhorar a vida da população do Estado, melhorar a vida da população aqui da nossa região de São José do Rio Preto. Muito obrigado. Assim seja, deputado. Amém. A gente torce. A população ganha se isso se consolidar. Obrigado. Até, gente.